Hoje eu quero apresentar 12 motivos que levam um casamento ao fracasso. Eu vou apresentar esses motivos de uma forma rápida, simples, apenas para que você possa analisar se o seu casamento está sendo bem cuidado. Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E você possa trabalhar para a edificação da sua casa, mas que você possa trabalhar junto com o Senhor, alicerçado na palavra de Deus, seguindo as orientações de Deus. O primeiro motivo que eu gostaria de apresentar que leva um casamento ao fracasso é a falta de comunicação. Entre o casal. A comunicação pode não existir, a comunicação ela pode ser falha, e aí não existe uma liberdade para um diálogo autêntico ou verdadeiro. Ou pode às vezes até mesmo existir uma comunicação falsa, onde se comunica, mas a mentira ela prevalece no diálogo entre o casal. Quando a comunicação não existe, ou ela é falha, ou ela é falsa, esse casamento corre um grande perigo de fracassar. Um outro motivo que leva um casamento ao fracasso está na área financeira. As finanças. Quando o casal entra em uma crise financeira, normalmente começa a acusação. Estamos assim porque você gasta demais. Muitos casais entram em crise por causa de finanças, porque querem continuar vivendo como nos tempos de bonança. E às vezes a crise financeira se dá não pela falta do dinheiro, mas pelo excesso também do dinheiro. Não sabem trabalhar quando se ganha muito bem. O terceiro motivo que leva um casamento ao fracasso é a incompatibilidade de gênero. Muitas pessoas gostam de afirmar: eu nasci assim e vou morrer assim. Como já dizem por aí, a síndrome de Gabriela. Isto é egoísmo, porque na verdade, quando se deseja, quando se tem a intencionalidade de mudar, todos podem mudar, se assim desejarem. Trocar os valores, e a mudança começa a partir de uma entrega plena de sua vida a Deus, onde você então abre mão de ter o controle de si mesmo para poder seguir os ensinos de Deus e viver de uma maneira então onde o outro se torna mais importante do que você mesmo. E aí você pode, mesmo tendo uma incompatibilidade de gênero, viver bem com o outro. Uma quarta razão para que muitos casais se separam são os filhos. É verdade, os filhos muitas vezes são a razão ou a motivação de muitas separações. E às vezes é porque o pai ou a mulher tem preferência por um dos filhos. O pai gosta de um filho e a mãe do outro. Eles brigam por causa do filho. Isso aconteceu com Isaac e Rebeca. Ou porque os pais querem educar os filhos de maneira diferente. O pai quer ser muito liberal e a mãe quer ser muito rígida. E acabam vivendo conflitos por causa disso. O quinto motivo
para as separações está nos papéis sociais na família. Características que diferem o homem da mulher. O homem, por exemplo, é prático. O homem tem uma tendência de desistir das coisas mais rápido. O homem, ele é mais lógico, também mais agressivo, no bom sentido. A mulher, ela é mais emocional, intuitiva. Ela tem sempre uma esperança maior. Por isso ela suporta muitas vezes o fracasso de uma melhor forma. O homem, ele está se omitindo no papel da provisão e da autoridade na sociedade de hoje. O homem está se omitindo no seu papel também de cabeça, do seu lar. E a mulher, por outro lado, ela vem ocupando esse espaço que o homem vai deixando, e ela está indo à luta, ela está se tornando agora o cabeça do lar, e muitas vezes o homem e a mulher não conseguem se ajustar por causa dessas diferenças que são naturais, existentes do ser masculino e da mulher, ser feminino. O sexto motivo que leva o casamento ao fracasso são as interferências. Bom, existem dois tipos de interferências. Interferências externas, essas muitas vezes ocorrem através dos pais, que interferem na vida do casal. E também existem as interferências internas, é quando o marido não respeita a esposa, ou a esposa não respeita o marido. Quando um não dá ao outro o direito de falar, de pensar, de viver como indivíduo. E isso é consequência de uma falta de comunicação, uma comunicação falha, que acaba interferindo na vida do outro, tratando o outro como se ele não existisse na sua individualidade. Embora homem e mulher se tornem uma só carne, mas ainda são dois seres que possuem sonhos e que possuem individualidade. Precisa ser cuidado. O motivo de número 7 que leva o casamento ao fracasso é a independência total. O indivíduo casa pensando em viver de forma independente, como se fosse separado. Então ele trata todas as coisas de maneira independente. Meu carro, meu dinheiro, meu salário, minha sobrinha, meu sobrinho. Uma vez que você casou, é nosso carro, nosso dinheiro, nosso salário, nossa casa, nosso sobrinho, nossa sobrinha. Não existe mais meu, não existe mais um indivíduo independente, mas agora é um indivíduo unido ao outro, é nosso. O motivo de número 8 que leva o casamento ao fracasso é a violência. Bom, eu quero aqui destacar a violência física. É aquela violência um contra o outro. É um pé de ouvido, tapas. Essa violência física muitas vezes acontece contra os filhos, por exemplo, a pedofilia, o espancamento. Outras vezes essa violência física é contra si mesmo, a bebedeira, vícios em geral, que faz que a pessoa se autodestrói, ela está violentando a si mesma. É uma violência também psicológica, emocional. O motivo de número 9 é a infidelidade conjugal. O adultério ele é condenado na Bíblia, é pecado. Entretanto, quando o homem comete este pecado, existe uma tolerância na sociedade. E normalmente se culpa a mulher. Quando a mulher comete esse pecado, ela então recebe toda a culpa. Mas na verdade o adultério é
condenado veementemente na Bíblia. Tanto o homem quanto a mulher são culpados. E é preciso então que marido e mulher se perdoem. E é muito difícil lidar com essa situação. Não se apaga da memória uma ferida tão grave como essa. Mas quando há perdão, já não existe mais a mágoa e o rancor. O 10º motivo que eu destaco, o fracasso de um casamento, está nas relações sexuais. As questões sexuais, elas atendem às questões fisiológicas, psicológicas e espirituais do ser humano. As relações sexuais fazem parte da vida de um casal. E 3 coisas fundamentais eu gostaria de destacar numa relação sexual, que estão baseadas no texto de 1 Coríntios 7. Satisfaçam um ao outro. A mulher satisfaça o marido e o marido a mulher. Homem e mulher, vocês devem se completar e não se violentarem sexualmente. O marido não pode violentar a mulher procurando ter uma relação da qual ela não deseja. E a mulher também não pode violentar o marido pedindo algo que não lhe agrada fazer. E não vos priveis. O homem e a mulher não têm o direito de usar o desejo sexual para negociar favores um com o outro. Isso é chantagem e é uma violência contra o outro. A mulher não tem o poder de negar-se ao marido, e nem o marido à sua esposa. O motivo de número 11 é a falta de amor. Se o amor acabar, dificilmente o casamento será salvo. Pode parecer errado o que eu vou dizer, mas o amor ele acaba se não for cuidado, for regado. O amor de Deus não acaba, mas o nosso amor humano ele acaba. E o último motivo que leva o casamento ao fracasso, que eu gostaria de destacar, é quando Deus não tem a primazia no casamento. Quando o casal não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, na construção do seu relacionamento, esse casamento está fadado ao fracasso. Marido, é importante que você ore com a sua esposa. Você e esposa precisam tomar decisões juntos em oração. Priorize Deus na sua vida e em seu casamento. Traga a família à casa de Deus. Marido, vem e traga a sua esposa à casa de Deus. Esposa, traz seu marido para a casa de Deus. Deus tem o poder para mudar a história de sua família e de seu casamento. Se você percebe alguma falha em um destes 12 motivos que falamos aqui, dobre o joelho, ore, presente diante de Deus. As coisas muitas vezes não mudam porque não oramos, não vivemos de joelhos dobrados diante de Deus. Ore a Deus e viva, põe em prática os princípios de Deus. E Ele restaurará o seu casamento. E Deus te abençoe.